E aí, Lux aqui. Só imagina que por um momento você reencarnou em outro mundo e ganhou uma habilidade divina dada por Deus. E usando essa habilidade você vai se estabelecer nesse novo mundo, derrotar monstros poderosos e fazer amigos. Então, pessoal, hoje nós estamos no anime Isekai Nonbiri Nouka. Hirako é um cara de 39 anos que está se mantendo vivo respirando através de aparelhos até que ele não resiste e morre. No Vida Após a Morte ele se encontra com um deus que fala que tem culpa na morte dele, porque sem querer ele errou no julgamento divino, dando uma vida digna de um pecador para uma pessoa do bem. Então por esse motivo ele propõe lhe dar uma nova vida reencarnando em um mundo de fantasia e pergunta se ele tem algum pedido. Hirako pede apenas que ele possa ser um agricultor e viver em um lugar afastado da civilização. Deus atende o pedido dele dando uma habilidade divina chamada de ferramenta de agricultura onipotente e o reencarna no meio de uma floresta. O garoto fica feliz em ver que agora ele tem um corpo saudável. Hirako usa a habilidade de ferramenta onipotente que toma a forma de um enxado, possibilitando arar a terra em um solo duro com facilidade. Ele percebe que enquanto está usando a ferramenta onipotente ele não gasta energia do seu corpo. Vendo que está em um lugar que não conhece, ele precisa garantir água e comida primeiro. Após passar horas procurando por um rio e não conseguir achar, ele decide se estabelecer perto da maior árvore da floresta. Hirako usa a ferramenta onipotente para tomar a forma de uma pá e começa a cavar procurando por água. Não demora muito para ele conseguir encontrar. Com a água adquirida, ele começa a limpar o local para construir sua base. Utilizando a ferramenta com a forma de um machado para cortar uma árvore, ele fica surpreso com a força que ele ganha usando a ferramenta. Hirako aproveita a madeira da árvore para construir sua cabana. Entretanto, o sol está se pondo, então ele cava um buraco no tronco da maior árvore da floresta para servir como abrigo temporário. Pela manhã, enquanto Hirako se preparava para arar a terra, ele foi atacado por um monstro coelho, mas o prota consegue derrotá-lo facilmente, obtendo carne para se alimentar. Em seguida, ele voltará à terra pensando em quais legumes e frutas ele deseja plantar. No entanto, ele lembra que não tem nenhuma semente para o plantio. Porém, já no outro dia ele se dá conta que todo local que foi arado tem uma planta brotando. O garoto feliz decide construir uma cerca e cavar uma trincheira ao redor da sua base para evitar que os monstros destruam sua plantação. Ele aproveita para construir sua cabana usando madeiras empilhadas como parede, e por não conseguir levantar a parede de madeira muito alta, ele cava pelo lado de dentro para ganhar profundidade, e finaliza usando casca de árvore como telhado. Do lado de fora ele encontra um casal de lobo e os alimenta com a carne de um monstro javali que ele havia derrotado. De repente a loba começa a sentir dor porque está prestes a dar à luz. Ele, sem saber o que fazer, leva a loba para a cabana porque é mais seguro do que deixar ela dar à luz do lado de fora. Para não ficar frio durante a noite, ele acende uma fogueira na porta da cabana, e para não incomodar, o prota vai dormir no abrigo temporário. Quando acorda, ele vai até a cabana e a loba já havia dado à luz. Como os lobos gostaram do local, Hirako construiu uma nova cabana para ele. Algum tempo depois, a plantação de tomate já estava pronta para a colheita. Os lobos começaram a fazer a patrulha do local, derrotando os monstros que se aproximavam. Então o prota decidiu dar nome para eles. O macho se chama Kuro, a fêmea Yuki, e os lobinhos se chamam Kuroichi, Kurone, Kurosan e Kuroyon. O deus que reencarnou o protagonista decide verificar como ele está, e percebe que cometeu outro erro, porque ele mandou o garoto para uma floresta cheia de criaturas extremamente perigosas. Enquanto isso, Hirako descobriu um fato interessante. Para plantar utilizando a ferramenta onipotente, basta ele pensar na fruta, legumes ou em qualquer outra planta enquanto ara a terra com a ferramenta. Brincando com os lobos, o garoto se diverte e percebe que a solidão poderia ser insuportável se ele não tivesse os encontrado. Sem contar que, acompanhado por um lobo, ele consegue explorar a floresta sem se perder ou ser atacado por alguma criatura. E graças a isso ele conseguiu encontrar um rio. Logo quando o inverno chegou, ele tentou usar um casaco feito com a pele de coelho. No entanto, era muito fedorenta a ponto dele não conseguir usar. Mas o lobo trouxe uma aranha gigante que consegue produzir tecido. E usando a pele do coelho, a qual ele já havia desistido, a aranha conseguiu fazer um casaco que não fica com mau cheiro. Também fez uma roupa de cama e uma cortina para bloquear o vento gelado. Como gratidão, ele deixou a aranha morar na maior árvore da floresta e lhe deu o nome de Zabuton. Após o inverno, os lobos que eram filhotes saíram para a floresta e pouco tempo depois eles voltaram acompanhados como um casal. Para completar, Zabuton apareceu com um monte de filhotes. Quando ele estava se preparando para arar a terra, Zabuton tocou o alarme de intruso e um lobo veio buscar o Hirako. Chegando lá, ele se depara com uma pequena garota que havia entrado em combate com os lobos. Ela pede por ajuda e o prota se aproxima para ajudá-la. Entretanto, ela morde o pescoço dele para se recuperar, voltando ao seu tamanho original, se revelando
afirmando ser uma vampira, mas os lobos atacam ela novamente. Hirako pergunta se ela é sua inimiga. A garota responde que não. Então o prota manda ela sugar seu sangue para se recuperar. Em seguida ele leva ela até sua base. A garota fica impressionada vendo vários tipos de plantas que ela nunca tinha visto. Hirako aproveita e dá um tomate para ela provar. A garota fala que a textura é estranha, mas tem um gosto maravilhoso. Já no final do dia ela se apresenta como Lu. Ela está fazendo uma pesquisa sobre plantas medicinais. Lu conta que está naquela floresta devido a uma pequena briga que ela teve com um nobre, porque ele estava tentando roubar sua pesquisa e depois que ela fugiu ele mandou um perseguidor atrás dela. O prota fala que tem um pedido e pergunta se ela gostaria de namorar com ele. Lu fala que aquele é um pedido muito repentino e também tem gente perseguindo ela, além dela ser uma vampira, mas o prota fala que não se importa. Ela toda corada aceita o pedido dele. No outro dia ele pergunta por que ela ficou pequena de novo. Lu responde que é para a sua proteção, porque ele não vai pensar em fazer nada enquanto ela estiver com aquele corpo pequeno. Zabuton toca o alarme novamente. O prota corre até lá para ver o que aconteceu e se depara com uma garota anjo que havia sido derrotada pelos lobos e capturada pela Zabuton. Hirako a liberta e ela usa magia para se recuperar. A garota anjo reconhece a Lu e fala para ela parar de resistir e se entregar. Já na cabana do prota, a garota anjo se apresenta como tia e pergunta quem é aquele homem. Lu toda corada fala que ele é seu marido. Tia conta que está perseguindo a Lu porque o nobre colocou uma grande recompensa para quem capturar ela. A garota vampiro pergunta se a tia também quer morar ali, apresentando o local como um ótimo lugar para se viver e a leva para ajudar a fazer a colheita. Tia prova o morango pela primeira vez e gosta muito da fruta. Alguns dias depois, tia pergunta se eles podem expandir a produção de morango, mas o Hirako fala que muito provavelmente eles não dariam conta de colher todos os morangos e nem de comê-los. Ele vê os lobinhos e decide construir uma nova área para os lobos devido à família ter aumentado rapidamente. Os filhotes das Zabuton se despediram e saíram para a floresta. Tia fala que também vai sair, mas ele não precisa se preocupar porque ela não vai demorar muito para voltar. Algum tempo depois ela volta acompanhada por algumas elfas. Lia pergunta se elas podem morar ali. Tia conta que todas elas moravam em um vilarejo bem ao norte. No entanto, a maioria do seu povo foi exterminado quando foram arrastados para a guerra dos humanos. Desde então, os poucos elfos que restaram estão vagando procurando por um lugar para se estabelecer e chamar de lar. A garota vampiro fala que é uma boa ideia e pergunta qual é a idade delas. Lia fala que é a mais velha e tem pouco mais de 400 anos de idade. A mais nova tem em média de 300 anos de idade. Hirako concorda e apresenta a Zabuton e os lobos, o que acaba causando medo, fazendo elas desmaiarem. De imediato, o prota cortou algumas árvores para ajudar elas a construir sua própria casa, e não demorou muito para terminar. Logo elas se acostumaram com a vida ali e ajudaram na melhoria do local. Lia fala que agora que elas se estabeleceram, a única coisa que falta é repovoar seu clã. Após um dia de colheita, Lee pergunta se elas podem usar o trigo para fazer pão. O prota responde que sim. Todas elas trabalharam juntas para preparar o pão. O garoto fica feliz em comer pão pela primeira vez depois que veio para esse mundo. Hirako pergunta para Lu se aquela terra onde eles estão morando pertence a alguém. Lu responde que aquela floresta está sob o domínio do Lorde Demônio. O prota fica preocupado que possa dar algum tipo de problema. Lu pergunta se ele recebeu algum tipo de apoio quando começou a construir. Hirako responde que não. Lu fala que então ele não precisa se preocupar, já que ele construiu tudo aquilo sozinho, aquela terra pertence a ele. E assim termina o terceiro episódio. Se você quiser ver a parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Acabou, pessoal!